Como eu havia falado para vocês nos slides anteriores, algumas moléculas não podem ser representadas adequadamente por apenas uma simples estrutura. E as estruturas não existem separadas. O que existe é um híbrido de ressonância. Por exemplo, o íon carbonato pode ser expresso por essas três estruturas de ressonância. Mas elas não são independentes. Você não vai encontrar a molécula assim uma hora, depois de 3 horas ela vai estar assim, no final do dia ela vai estar assim. Não, o que você vai encontrar é uma molécula que considera a fusão das três estruturas possíveis para essa molécula. Vou usar um exemplo bem prático. A gente tem a fusão da junção biológica do nosso pai e da nossa mãe, né? Embora você pareça muito com o seu pai ou com a sua mãe, você tem característica dos dois. Uma hora você não vai ter o nariz da sua mãe e outra hora o nariz do seu pai. Não, você é feito da junção do DNA dos dois. E é igual aqui. Nas três estruturas, o que altera é apenas a posição da ligação dupla. E é importante ressaltar que todas as estruturas têm a mesma energia. Mas o que vai existir é o híbrido, considerando nesse caso as ligações duplas em qualquer átomo de oxigênio, com ordem de 1,33. A gente representa uma seta de duas pontas para indicar mais de uma estrutura possível. E quando a gente vai representar o híbrido de ressonância, a gente representa assim, porque a ligação dupla pode estar em qualquer um desses átomos aqui de oxigênio. A gente não tem como dizer onde ela está. O íon sulfeto tem as seguintes estruturas de líons, onde a estrutura C tem 4 estruturas equivalentes, a estrutura D tem 6 estruturas equivalentes e a estrutura E tem 4 estruturas equivalentes. As estruturas equivalentes são estruturas bem semelhantes, apenas com a migração das cargas. E a estrutura efetiva, que representa o íon sulfato, seria uma média de todas as estruturas de ressonâncias possíveis. Temos aqui alguns lembretes importantes sobre a ressonância. As estruturas de ressonâncias mais importantes diferem apenas na posição dos elétrons. O número de elétrons desemparelhados deve ser igual em todas as estruturas. As posições dos elétrons não devem diferir muito. As estruturas não devem diferir muito em energia. Em determinada estrutura, cargas iguais não devem estar muito próximas e nem cargas diferentes muito distantes. Estruturas com cargas negativas em átomos mais elétrons negativos e cargas positivas em átomos mais eletropositivos são mais importantes do que o inverso. Quanto maior o número de ligação covalente, mais importante será a estrutura de ressonância. Para a amônia, temos as seguintes estruturas de ressonância. A estrutura C é irrelevante, pois ela coloca as cargas positivas em nitrogênio, que estão ao lado do outro, e 2 cargas negativas no átomo de nitrogênio restante. E a gente viu que carga não é muito favorável, né, para a estrutura, cargas iguais em átomos adjacentes, nesse caso, e nem cargas duplas em algum átomo. E aqui é exatamente o que acontece. A gente tem 2 nitrogênios, um do lado do outro, com cargas positivas, cargas iguais. Isso não é viável. E a gente tem uma carga dupla aqui nessa molécula. Temos as estruturas de ressonância para o trifluoreto de boro.
E a gente viu na aula passada que era difícil o flúor assumir carga formal positiva apenas para completar o octeto do boro. E é verdade. Mas em casos de ressonância, elas são importantes devido a uma ligação covalente a mais na estrutura. Nesse caso, a tendência em diminuir a deficiência dos elétrons do boro e usar todos os orbitais de baixa energia da molécula é mais importante do que a própria distribuição de cargas. É importante lembrar que uma molécula para a qual a ressonância é importante é mais estável do que poderia ser esperado para qualquer uma das estruturas de ressonância. A discrepância entre os calores da formação calculado e absorvidos é chamada de energia de ressonância. Quanto maior o número de estruturas de ressonância significativa, maior a energia de ressonância. A planaridade é comum em moléculas de elementos do segundo período estabilizadas por ressonância. As estruturas de ressonância frequentemente diferem na posição das ligações duplas. A estabilidade da molécula aumenta com o número de estruturas de ressonância, devido à maior deslocalização das cargas eletrônicas. Aqui temos uma escala de acidez, considerando átomos que possuem oxigênio em sua estrutura. A acidez aumenta com o número de átomos de oxigênio disponível, devido ao oxigênio estabilizar a deslocalização das cargas negativas na estrutura.